Bom dia, meus queridos irmãos, amigos, companheiros de estudos. A Ti, Pai, eu dou a honra e a glória desse dia. E aos meus ouvintes, aqueles que estão comigo, eu desejo, Pai, que o Senhor possa auxiliá-los em tudo aquilo que eles necessitam, que o Senhor seja o sustento diário para cada um dos meus amigos, irmãos, ouvintes, companheiros de estudos deste canal, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos estudar o Salmo 54, meus queridos. Um salmo bem curtinho, 7 versículos, maravilhoso, onde nós vemos Davi, né? Agradecendo a Deus, declarando a necessidade dele diante de Deus. Assim eu coloco também as suas e as minhas necessidades nesta manhã diante do nosso Deus e agradeço, porque Deus tem guardado as nossas vidas. Ele tem estado à frente das nossas batalhas e muitas vezes nós não entendemos e não vemos, mas Ele está conosco, porque é uma promessa dele para você e para mim. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. E nós vemos aqui, fazendo um resumo, Davi clamando para que o Senhor o salve. E ele oferece a Deus um sacrifício. E o verso 1 desse salmo fala assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Aí ele diz no verso 2: ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Amados, nós vemos aqui a dor de Davi. Ele clama a Deus, porque os inimigos deles o atacam violentamente. E Davi expressa nesse salmo, né, a sua dor. E nós vemos aqui a confiança de Davi em Deus. E nós vemos que Deus protege Davi. E Davi sabe que Deus o protege e o preserva. E nós vemos explícito aqui, bem claro nesse salmo, que o Senhor pune os inimigos de Davi. No versículo 5, ele fala assim, vou ler o 4 e o 5, ele diz assim: certamente Deus é o meu auxílio, é Davi afirmando, é o Senhor que me sustém. E no verso 5 ele diz assim: recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. E no 6 ele diz assim: olha, eu oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. E no verso 7, Davi, ele exclama assim: pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Então nós vemos o Senhor punindo os inimigos de Davi, ele próprio viu com os próprios olhos. E aqui nós vemos Davi pedindo a Deus que use, né, use o plano dos seus inimigos contra eles próprios. Muitas vezes eu costumo orar assim. Não sei se você já orou: Senhor, faz confusão no arraial dos meus inimigos, porque muitas vezes nós nem temos como lutar. As nossas armas, muitas vezes, ao invés de serem espirituais, muitas vezes nós queremos usar armas carnais. E nós somos, muitas vezes, desafiados pelos nossos inimigos. E Davi, ele pede que Deus use o plano dele contra os seus inimigos. Usando o próprio plano do inimigo, é isso que Davi fala, né? Esses próprios planos feitos pelos inimigos que recaia sobre eles próprios. Então, eu disse para vocês que muitas vezes eu faço isso também. Eu oro e digo: Senhor, o Senhor conhece os meus inimigos. Muitas vezes eu não os vejo com esses olhos, né, carnais, mas nós temos que enxergar o mundo espiritual com os olhos espirituais.
E muitas vezes, amados, nós não enxergamos, então nós temos que usar da mesma estratégia que Davi usou, clamando a Deus, né? Que o próprio Deus o salve e que o próprio Deus use o plano dos próprios inimigos contra eles próprios. Então eu oro assim: Senhor, faz confusão no arraial do inimigo, tudo aquilo que tem se levantado, irmãos, contra você e contra mim. Que o nosso Deus, que é o nosso auxílio, que nos sustenta, que nos guarda, né, nas batalhas, mesmo que muitos possam vir contra nós, como nós vemos Davi aqui falando isso, nós podemos crer, confiar que jamais Deus vai permitir que os filhos, os justos caiam, mas Ele vai nos dar alívio, né? Em nossas preocupações, nós vamos lançar sobre Ele, sabendo e tendo confiança e certeza que é Ele quem vai nos sustentar. E eu quero declarar que Deus é o seu sustento diário e que Ele não vai permitir que você venha cair, mas muito pelo contrário, Ele vai ser o seu auxílio, aquele que te sustenta no dia das suas guerras, né? E nós vemos aqui o triunfo de Davi nesse salmo, no versos 6 e 7, quando ele fala assim: eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom, porque tu me livraste de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Então, aqui nós vemos o triunfo de Davi. E Davi, ele faz uma oferta voluntária a Deus, por Deus tê-lo salvado. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, juntamente com vocês, porque Deus não é só o meu, Ele é o nosso auxílio. Ele é aquele que nos sustenta, né? E nós temos que dar graças ao Senhor, porque Ele tem guardado as nossas vidas nas batalhas, né? Ele tem nos aliviado do peso das nossas preocupações. Então vamos lançar sobre Ele todas as preocupações, toda a ansiedade, porque nós vamos ter sustento, porque nós cremos em Deus. Então eu declaro que Deus jamais vai permitir, conforme está aqui, que Davi fala, que o justo venha a cair. Eu declaro sobre você a boa mão de Deus, a mão estendida de Deus, te guardando, te protegendo e te dando vitória sobre todas as circunstâncias adversas que você tem vivenciado, em nome de Jesus. Amém?